Ontem o Lula anunciou, daqui a pouco eu volto no chat, né? Lula anunciou que aconteceu uma ligação com o Trump, né? Eu achei um barato o Ancapso comentando isso ontem, né? Ele falou assim, ó, você quer saber se o Lula que ligou ou se o Trump que ligou? Olha para a imprensa. A imprensa inteira está falando em astrologia, está falando em espiritismo, está falando que do nada surge uma ligação, se materializa. O Lula estava andando pelos corredores de Brasília e de repente ele escuta uma voz. E o Trump estava lá na Casa Branca e escuta uma voz. Caramba, aí aconteceu, os dois se falaram, né? Não, quando é assim, significa que o Lula ligou. Se fosse o Trump ligando para o Lula, a matéria seria Trump liga para o Lula. Quando a matéria fala aconteceu uma ligação, aí foi o Lula que ligou. Mas não quer assumir, o pessoal da assessoria de comunicação não quer assumir que foi o Lula que ficou lá tentando ligar, arrumando um horário. Peraí, espera uma hora na linha, ele já vai falar, já tá acabando uma reunião aqui, tá jogando golfe, espera aí mais 2 horas. E aí ele fala, não, houve uma ligação. Aí nessa ligação, o que o Lula falou? Vamos lá. Eu conversei com o Trump ontem, eu conversei com o Macron hoje, eu conversei com o Boric hoje, e depois vou conversar com mais gente, porque eu estou discutindo a questão do multilateralismo, a questão da democracia no mundo inteiro. E aqui no Brasil? Você tá vendo o Lula resolver algum problema brasileiro? Não tem nenhum, né? Zero. Mas a democracia do mundo, para ele, é um problema, né? Ele tá muito incomodado com o negócio da Venezuela, tá muito incomodado com a pressão do Irã. Os parceiros dele estão todos se fudendo com o Trump, ele tá incomodado, então temos que discutir isso. E eu espero marcar com o presidente Trump. No começo de março eu vou fazer uma viagem a Washington, porque os Estados Unidos e o Brasil vai ser interessante. As principais democracias do Ocidente. E eu acho que 2 chefes de Estado precisam conversar, olhando um no olho do outro, sabe, para que a gente possa discutir as boas relações. O Brasil nunca foi a democracia. Brasil e Estados Unidos. Eu estou convencido que a gente vai voltar à normalidade logo, logo, que a gente vai fortalecer o multilateralismo. Por quê? Normalidade? Tem alguma coisa errada atualmente no Brasil? E que a gente vai fazer com que as economias voltem a crescer, porque é isso que o povo espera de todos nós. Peraí. O IBGE tá dizendo que a economia do Brasil tá linda, maravilhosa, ótima, porra, tá excelente. O Trump tá desvalorizando o dólar, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? O governo americano está desvalorizando o dólar, que ele está querendo quitar a dívida americana, ele está forçando também as exportações americanas, então está tendo um movimento todo para a desvalorização do dólar. Isso valoriza todas as outras moedas do mundo, torna os Estados Unidos mais acessível para você comprar coisa dos Estados Unidos, comprar carro mais barato, equipamento de computador mais barato, tudo que é produzido nos Estados Unidos mais barato, remédio, equipamento hospitalar, vai ficar tudo mais barato. Tá? E isso é um movimento que o Trump está fazendo para que, a partir do movimento de retração da indústria americana que estava no exterior e voltou para os Estados Unidos, está produzindo internamente, ele agora tem que vender para o mundo, ele está se tornando a China. Então ele tem que baratear. Isso deixa as outras moedas, né? E os economistas do PT estão dizendo, olha como o real está bem. Olha como a nossa economia está maravilhosa, porque o dólar está se fortalecendo. Vai criar... Não, isso é outra assunto, daqui a pouco eu vou falar disso, tá? Mas veja o que o Lula termina a frase dizendo ali, termina o vídeo falando assim, nós precisamos fazer com que as economias cresçam novamente. Então, veja, ele sabe que as estatísticas que saem do IBGE são falsas. Ele sabe que o que está saindo de lá de dentro é falso. Senão não deixaria escapar isso. Nós precisamos melhorar a nossa relação, melhorar o nosso comércio nos Estados Unidos. Agora ele falou, nós precisamos fazer com que a nossa economia volte a crescer. Ele está assumindo, né, que a economia brasileira está com problemas, tá? Isso aqui é muito interessante. Falando sobre a reunião em si, veja o seguinte,
faz sentido o telefonema do Lula do Lula pro Trump, né? Faz sentido quando você olha para o contexto político geral que está acontecendo aqui na região e no Brasil, né? São vários os motivos que o Lula tem para ligar para o Trump, e a maioria pode nem ter sido citada por ele aqui. Ele pode ter ligado para o Trump para falar: ó, a operação aqui para derrubada do Xandaré ficou mais difícil. Ó, o negócio da Venezuela lá, ó, segura essa parada aí, ó, alivia meu rabo aí, porra, mas eu te ajudo no Maduro, tal, pô, tanta coisa que pode ser para falar pro Lula, e ele vem contar pra imprensa que é economia, ele faz pessoalmente o tempo todo, né? Então, aí tem a camada política, porque como internamente, nós estamos no ano eleitoral, internamente você tem o mais absoluto fracasso do governo Lula aqui internamente. A única coisa que ele tem a mínima chance de melhorar um pouquinho a imagem dele é a questão com o exterior, que tem muita gente desinformada aí para fora. O principal opositor dele na eleição, que é o Flávio Bolsonaro, está no exterior, está em Israel, está produzindo conteúdo, tá? Então, a pauta de Brasil exterior, até esse pronunciamento do Lula, estava só com o Flávio. E o Lula quieto, calado. Aí surge uma ligação para todos os líderes do planeta, que ele está fazendo aí, ó, a gincana de falar com todo mundo, tá? Ele está querendo o quê? Holofote, ele quer reunião, ele quer encontro, é ano eleitoral, né? Para ficar na mídia, tá? Ele quer estar aparecendo aí para o mundo inteiro, né? E também mandar aquela sinalização: ó, o Brasil não está isolado, eu quero manter os canais abertos, mesmo nós que temos ideologia diferente. Esse pessoal é comunista, então, cara, é a coisa mais, sabe, fluida que tem. Ele vai contigo na missa, na eleição ele vai lá, toma hóstia, reza, e ele não tá nem aí, nada para isso dele tem valor, né? Nada tem valor disso aí para ele. Então, esse tipo de movimento, ele não é feito para convencer o Trump de nada, tá? É um movimento para produzir imagens, é para produzir matérias, né? Então, é para fazer um registrinho diplomático ali, e tem um fator interno importante aqui, porque o Lula, ele governa agora aqui sob uma tremenda pressão econômica, ele está governando sob pressão basicamente todas as áreas. Agora tem a parte de mais um escândalo em cima de um outro escândalo, tudo bate nele lá, é INSS, é Banco Master, e agora entrou Lewandowski na fila. Cara, tem um monte de coisa. Entrou Marina Silva, entrou ministra da Saúde. Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Então, aqui dentro, ele só tem coisas a explicar em todas as frentes de todos os ministérios. Então, aqui é uma furada. O microfone na frente do Lula para falar de problema brasileiro é furada. Então, ele vai lá e constrói essa ponte aí americana para que ele consiga desviar um pouco. E ele já ligando para o mundo inteiro, daqui a pouco você verá o Lula viajando de novo pelo mundo inteiro, que aí ele sai do Brasil e não precisa dar explicações das coisas que estão acontecendo aqui, tá? Então, veja, ele quando tenta procurar o Trump, ele tenta neutralizar um pouco essa narrativa do isolamento do Brasil, que está se isolando. Todo mundo está vendo que ele está criticando o Trump, que ele está escrevendo artigo lá nos Estados Unidos lá para meter o pau no Trump, tá? Então, quando ele tenta esse contato, né, ele faz essa tentativa de querer mostrar, não sei quem ele quer enganar ainda nessa altura do tempo, de que ele é um grande estadista, experiente, um líder que conversa com todo mundo, inclusive com os adversários ideológicos. Mentira! Ele ligou alguma vez pro Flávio? Não. Ligou alguma vez pro Bolsonaro? Não. Mentira. Ele tenta passar uma imagem mentirosa, reforçando essa autoimagem também, que ele é um articulador global. Você viu alguma vez na história da vida do Lula ele resolver algum problema global? Zero. A participação dele em fóruns no exterior já vão para 40 anos de participação. O cara não aprendeu nem falar inglês, pô. Nem espanhol ele fala. Então, a participação dele, a efetividade dele nesses congressos, é zero, absolutamente nenhuma. Tá? Então, mas tem uma coisa interessante aqui que eu também, né? Ele sabe que jamais o Trump daria o primeiro passo nessas conversas, né? Então, o Trump, ele não conversa com o governo que ele não acha prioritário. Se você não tá na alça de mira, ele não vai falar contigo.
Se você ficar esperando o contato da Casa Branca para vir atrás do Lula, para atrás de alguma coisa, não vai acontecer. Então o Lula fez o que? Antecipou o movimento para não parecer mais irrelevante do que ele é no tabuleiro internacional, tá? Mas esse gesto que ele fez carrega um custo. Isso tem um preço. Porque é o seguinte, quem liga no protocolo da diplomacia, quem faz o telefonema, parte de uma posição defensiva. Geralmente quem liga pedindo alguma coisa. Você não liga oferecendo nada, você liga pedindo alguma coisa. Então o Trump tá na dele. Quem tá ali precisando de alguma coisa é o Lula. E o Trump entende isso instintivamente, tá? E principalmente que, a princípio, pelo protocolo, parece que será uma reunião diante das câmeras. Isso tende a se comportar naquela salinha oval lá, é meio incerto o que pode acontecer ali, tá? Por isso que o encontro causa algum tipo de expectativa. Pode ser que ele seja um encontro frio, né? Um encontro ali simétrico e tal. Pode ser que eles conversem coisas, frivolidades, tá? Em público, tá? Mas, assim, pode ser que seja um encontro frio. Não, ou pode ser que seja aquele banquinho da vergonha. Lembra do banquinho da vergonha? Tem um banquinho da vergonha ali no Salão Oval, porque o que acontece? Ali o mais provável é que o Trump não deva hostilizar o Lula abertamente ali, mas ele também não vai fazer qualquer esforço de cordialidade além do protocolo mínimo e daquele jeito nele, que nem ele fez com o prefeito de Nova York, que perguntaram para ele do lado do Trump, mas o senhor disse que o Trump era nazista, fascista? Aí o Trump olhou para a cara dele, bateu nas costas do prefeito e falou assim: pode dizer que você me chama de fascista, não tem problema não, pode confirmar aí, vai lá, vai. Tipo assim, o adulto na sala falando com a criança, né? Então, ali a gente deve ter na Casa Branca um aperto de mão rápido, aquela postura rígida ali para tirar foto, poucas palavras, nenhum gesto muito simbólico ali de proximidade, mas o Trump costuma usar o Salão Oval como um tipo de palco. Todas as reuniões que aconteceram no Salão Oval, é onde parece que vai cair a próxima, tá? O Trump foi o protagonista. Inclusive, quando teve a reunião com todos os líderes da Europa, todos eles sentaram como coadjuvante. E o Trump, claro, está na casa dele, e estava ali como o protagonista. Então ele usa o Salão Oval como palco. O Trump faz isso. E é ali que o Lula vai encontrar com ele? Está parecendo que sim. Então, Lula vai estar presente. Lula gosta de aparecer. Mas, meus queridos, lá ele não será o centro da cena. E eu espero que ele não cumpra o protocolo, tá? Diplomático, e ele queira falar, queira se exibir. Eu espero, assim, com toda a força do meu ser, que ele queira aparecer ali no Salão Oval diante das câmeras, porque o Trump ali, ele é sempre o cara que fala mais, ele é sempre o cara que conduz o tom da conversa, tá? E eu acredito que ele vai deixar claro que os países têm muita coisa em comum, o povo brasileiro é maravilhoso, não sei o quê, que eles não têm um alinhamento ideológico e tal, mas as nações estão aí, são perenes, e aquele tipo de coisa. Não acredito que tenha muitos elogios pessoais aí nesse encontro, não vai ter nenhum clima de alegria, vai ser aquela coisa bem protocolar, tá? Tratamento correto, desde que o Lula se comporte, né? Aquele tratamento mais distante, quase mecânico, transmitindo ali a ideia de um encontro entre líderes, necessário encontro, não desejado, mas necessário, né? E o Lula, ele vai querer, é uma oportunidade de vida para ele diante da militância. A militância dele vai amar se ele, de alguma maneira, tentar dar uma lição de moral no Trump,
sabe? De mandar umas frases de efeito para ele ali, de querer falar umas verdades, levantar o dedinho, querendo ensinar alguma coisa pro Trump. Aí a militância dele vai amar. Jornalistas, políticos e tal. Nós também, né? Nós do lado de cá, mano, a gente vai amar se ele fizer isso. Vai ser lindo se ele fizer um negócio desse, tá? Então, o que eu consigo ver ali é que tem uma oportunidade, né? Vai lá, ô Lula, a gente nunca te pediu nada, né? Chegue lá e dê uma lição de moral no Laranjão, né? Bota pra quebrar no Salão Oval, tá? Que o que não falta é coisa pro Trump botar na mesa. Vai ser lindo, vai ser lindo.